Olá, eu sou o Dr. Jonadab Carmo de Souza. E eu sou Leonardo Santos, esse é o nosso canal Valores e Negócios. Antes aí de mais nada, já quero pedir a você que chegou até esse canal, caiu aqui de paraquedas, não deixe de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Assim você é avisado toda vez que nós subirmos aí um conteúdo novo. Hoje a gente tem o prazer aqui de receber o pastor Gustavo Borner, que além de pastor, né, bom, vai falar dele aí, tem vários títulos aí, mas é um pastor da comunidade cristã Verdade e Vida, né? Sim. É meu amigo também, é dos meus pastores, né? E nome de artista, né? Gustavo Borner. Gustavo Borner. Ele vai falar da área artística dele, ele vai falar bastante. Multifacetas. Isso. Se eu não pudesse nada dizer, não precisaria, porque meu rosto já denuncia quem me faz feliz. Se eu não pudesse dialogar pra convencer alguém, não precisaria, a vida é viva em mim. Tudo que faço é teu, deixo de fazer a minha vontade, eu diminuo, eu sei que cresce aqui. Não é tão fácil, mas é perfeito. É o meu, é o teu jeito. É o meu, é o teu, é o nosso jeito. E não há dúvida, toda vez que a gente se junta, é uma ideia, uma nota, uma música, uma dança na chuva, uma postura diferente. Quem tá perto sente, quem tá longe quer saber esse segredo. O segredo é eu e você. Mas queria agradecer aí pela sua participação, né, por você disponibilizar aí seu tempo para estar aqui com a gente. Sim. E para quem ainda não te conhece, né, quem é Gustavo Borner? Boa noite, obrigado por vocês terem me chamado, Jonas, Léo. É um prazer para mim estar aqui, prazer mesmo. Tem sido um tempo diferente de falar para pessoas além da igreja, né? Sim. Então, por conta do concurso e tal, eu venho falando com gente de espectro diferente. Mas, bom, meu nome é Gustavo, tenho 39 anos, sou casado, pai de 3 filhas. Então, já tenho uma missão, uma comunidade, né? Uma missão comunitária em casa. Sou pastor consagrado desde 2014. Eu e a Aline, minha esposa, a gente foi consagrado em 2014. Mas já atuo na igreja há muito tempo, me converti aos 13. Eu estava lá. Eu estava lá. Você estava lá na consagração? Foi, é mesmo? Testemunha. Vou pegar foto para ver se você está. Pode pegar. E aí, mas já atuo na igreja há muitos anos. Como eu me converti com 13 para 14, eu até... Adolescente se converte? Pois é, rapaz. Você vê, né? Essa raridade. Assim. Não, mas na adolescência é uma faixa onde a galera se converte e se desconverte muito, né? É uma área, é um período onde e é uma galera que eu atuo ainda, como pastor de jovens, que é uma galera que, como anda muito em bando, tem uma necessidade de aceitação muito forte. E aí eu me encontrei na igreja com 11 para 12 anos, minha mãe começou a frequentar. E eu odiava a igreja, detestava, achava péssimo. Eu já ia perguntar qual foi o bando que você seguiu naquele momento para você odiava. Eu sempre conto isso para a galera mais nova. Eu ia numa igreja chamada Nova Vida no Fonseca, aquela rua Magnólia alguma coisa, ela é paralela... Magnólia Brasil, né? Magnólia Brasil. É paralela à Alameda. Alameda. E aí eu ia lá, minha mãe ia lá e eu ficava atacando pedra, as pedrinhas que tinham no gabinete do pastor, cara. E olha o que eu virei, né? E aí... Eu não sabia dessa. Eu ficava, cara, eu era muito, muito insolente, cara, eu era muito insolente. Teve uma vez que a professora de escola dominical, falando sobre dízimo, aí falou assim, não, vamos trazer aqui sua ofertinha para Deus. Aí eu falei assim, traz Deus pessoalmente que eu dou para ele.
Questionador já, né? Pô, ela era um porre, cara. Aí a mulher olhou pra mim assim e falou assim: eu vou chamar sua mãe. Deus já olhou assim, eu vou pegar esse cara. Cara, aí a primeira vez assim que eu lembro de acreditar naquilo ali foi quando eu vi uma mulher endemoniada. E pra quem não sabe, né, acompanha o canal Valores e Negócios, a gente, quem é cristão, acredita que é a possessão demoníaca. Não apenas os evangélicos, mas os católicos também. Então, tem até filmes sobre isso. E eu não acreditava em nada daquilo. Eu achava que aquilo tudo era um teatro, que os pastores estavam ali para pegar a grana da galera e manipular as pessoas, que era o que eu ouvia, assim, no meio social, né, que eu vivia, e até em casa. E quando eu vi, eu achei que era minha mãe. Eu vi de longe, a igreja estava fechada, ela estava lá dentro. E aí eu olhei assim pela janela, eu não sei porque que eles fecharam, não sei se eles fizeram uma sessão extraordinária do descarrego no dia. E aí eles fecharam, eu fiquei olhando assim, e eu vi uma mulher loura se esperneando no chão igual uma cobra. E aí eu fiquei meio impressionado, eu tinha 11 anos. Quando minha mãe saiu, era ela e uma amiga, e aí eu fiquei assim olhando pra minha mãe, eu falei, cara, eu confio na minha mãe? Eu não confio, ela vai pegar uma faca, vai me matar. E aí eu fui conversando com ela, ela falou, não, meu filho, foi a minha amiga, que ela tinha levado pra lá. E aí daquele dia em diante eu comecei não a acreditar, mas eu comecei a falar assim, cara, eu conheço essa mulher, ela não tá fingindo, ela não veio aqui pra fingir. Bom, no máximo ela foi sugestionada. Com 11 anos eu pensava isso, cara. Já ia falar, cara. Com 11 anos eu pensava assim, essa mulher foi sugestionada, fizeram uma lavagem psicológica, cerebral nela aí e tal. E aí eu comecei. Com 13, Deus falou comigo. Eu era muito angustiado, tinha muitos problemas, assim, de baixa autoestima, e um problema em casa, sério. E eu estava no meu quarto, eu estava com uma angústia muito forte, e eu falei assim, Deus, eu quero que se você exista... Primeiro, eu acho que você não existe. Olha o papo maluco, né? Que eu estava em casa sozinho. Falei, Deus, eu acho que você não existe. Mas se você existir, eu quero que essa angústia que eu estou sentindo passe. E passou. Aí eu pensei, me sugestionei. Falei assim, me sugestionei. E aí, falei assim, fiz uma sessão psicológica, eu mesmo. Deu uma semana, eu senti a mesma coisa. Eu fiz a mesma oração e aconteceu a mesma coisa. Eu falei assim, bom, eu tô muito bom me sugestionar. Aí eu começou ou, isso existe. E aí eu comecei a frequentar a igreja, ainda muito resistente, e ainda tentando provar para mim que aquilo não era verdade. Já era assim o ônus da prova era mais meu do que de Deus, assim, porque ele já tinha provado algumas coisas, né? Você já foi decidido a provar que aquilo não existia. Aquilo não existia. E aí minha mãe mudou de igreja e eu conheci uma galera que era legal. Eu vi os músicos da igreja, foi meu primeiro contato com uma igreja que tinha uma musicalidade legal, com umas músicas que eu não entendia, bulhufas, que falava de leão, que falava de Osana. Eu falei, pô, isso aqui é um zoológico? Quem é essa Rosana? Nas alturas. Nas alturas lá, que tá lá em cima. Mas a música me impactou e me emocionou. E eu ainda estava naquela luta de saber se aquilo era emoção ou Deus. E aí comecei a tocar violão na igreja, comecei a aprender Legião Urbana, músicas seculares, e tocava, pegava o violão e ficava tocando no corredor da igreja, meio que para dar uma afrontada mesmo, assim, nos pastores, principalmente. E os pastores, um dos pastores, que era o principal, inclusive, o Luciano Vilaça, ele passava assim no corredor e falou assim, tá tocando? Eu falei, vou te mostrar uma música. Tenho andado de... Aí ele falou assim, eu conheço essa música, toca outra aí. Aí aquilo começou a me confrontar um pouco. Eu achava que era um ambiente religioso e assim, um ambiente meio inóspito, mas não era. E aí eu fui me convertendo pouco a pouco. Com 15 anos eu me batizei e aí eu virei o radical do outro lado. Aí eu peguei meus CDs, quebrei meus CDs seculares, assim, eu virei um ermitão. Sempre muito extremo, né? Muito extremado. Então a minha história com Deus começou assim, então não tinha nada a ver com direito e tal. Virei músico, fui consagrado, atuei na igreja como líder de jovens, já muito novo, com 18 anos, já estava atuando como líder de célula e tal, até que eu mudei de igreja. E quando eu mudei de igreja, conheci a Verdade e Vida, conheci a Aline, uma história longa um pouco. Você conheceu a Verdade e Vida ou você conheceu a Aline? Conheci a Aline numa ação social que a gente estava fazendo junto. Um colega me chamou, uma ação social cristã.
e a gente ia pregar para prostitutas no centro de Niterói, num prédio da Caixa Econômica, que tinha ali um prostíbulo. E a gente ia lá para evangelizar essas prostitutas. A gente se conheceu nesse dia, ela teve uma revelação de Deus lá que eu era o homem da vida dela. Eu não tive revelação nenhuma, mas eu fiquei encantado com ela. Tinha um cara que estava afim dela, e esse cara tinha me chamado para reunião, então foi um negócio meio esquisito. Assim, eu falei, ih, rapaz, boa escolha que você fez, amigo. E que bom. Me afastei e tal. Mas só ele estava namorando com ela não estava namorando com ele, né? Eles não tinham combinado. E aí a gente começou a namorar, enfim. E eu saí da igreja que eu estava e fui para a igreja da Aline, que hoje é a minha, né? Sim. E aí, com os anos ali também comecei a trabalhar, na verdade, vida, com os adolescentes que existiam na época, que a igreja tinha, sem exagero, umas 40 pessoas, Léo? Acho que menos. Menos, talvez. Chegou, tinha bem menos. Né? Léo era o único ministro... Não, era o Léo e a Aline eram os ministros de louvor da época, e com uma caixa... Sabe aquelas caixas de som antigo? Sim. Então, mas estourada, não era boa, não. Então, eles tocavam aquilo ali, e aí eu... Chegava, tentava arrumar o som, eles tocavam. Não tinha como com aquela caixa. Não tinha como. Arrumar aquilo era arrumar para jogar fora. Assim. E aí comecei a atuar e o João falou para mim, cara, você tem um chamado. Você precisa atentar para isso. E eu usei, falei, cara, eu não quero esse negócio de ser consagrado. Não precisa. Para quê? E aí ele ficou nessa. Teve um dia que ele ficou um pouco nervoso. Ele falou, cara, você está pecando. Porque você está... eu entendo que você não quer aparecer. Eu sempre detestei isso. Assim, essa notoriedade na igreja. Né? Mas eu entendo que você está negando um chamado. E aí, eu acho que você está indo por um lugar perigoso. E aí eu orei a Deus e aceitei a consagração. E realmente virou uma chave. Eu lembro que na semana que eu fui consagrado, eu ouvi uma mulher no andar de cima do meu prédio, gritando com a filha, gritando, e eu nem pensei, eu deixei a mochila dentro de casa, eu subi, bati na porta e falei, quero orar por você. Então, eu fui tomado de um senso de missão muito forte. E eu orei e elas nunca mais brigaram, assim. Caramba. A menina chegou a frequentar a igreja um tempo, depois elas se mudaram, eu não tive mais contato. Mas, então, a minha consagração foi nesse esquema. A música veio em paralelo. Eu já comecei, como eu disse, a tocar com 13 anos. Sim. E em 2009, quando eu conheci a Aline, eu lancei meu primeiro CD. Foi Coração de Luto. Em 2013, gravei um DVD, que foi Luz do Meio-Dia. Deu 2016. No 2016, eu consegui lançar o DVD, 3 anos depois. Tinha muito erro de gravação. Nesse ano, eu comecei a estudar direito, de novo. Então, aí você já era bacharel, né? Eu me formei em 2008. Eu fiz um concurso para o TRE, para técnico judiciário, que é onde eu estou até hoje. Até antes de você falar da sua vida acadêmica, eu queria fazer uma pergunta para você. Você falou sobre você era criança, né? Jovem, adolescente. Você falou você achava que as pessoas estavam ali, achava que a igreja só era usada para manipular. Você já vai arrumar confusão? Não, é uma introdução. É uma introdução. É para gerar corte, cara. Para gerar corte e engajamento. Enquanto ele só está gerando corte e engajamento, tudo bem. O problema é quando ele arruma confusão com Não é nem esse o objetivo, não. Era só para saber a sua opinião mesmo. Que você falou da questão da manipulação e da questão do dinheiro, né? Que você tinha essa visão que os pastores, né, a igreja, na época, era para isso. Mas hoje, né, hoje você é um pastor, você é da igreja, a igreja que você frequenta eu conheço o seu pastor, que é meu pastor, né, eu não frequento muito, mas membro online. Virtual. Desigrejado. Membro virtual. Cristo em casa, lembra? Tinha essa igreja, Cristo em casa, os cultos antigamente. Cristo em casa. E aí você fala, o que você acha hoje? Existe realmente igreja hoje? Existem pastores mal intencionados? Existe realmente manipulação? Existe a questão do dinheiro? O que você vê hoje da igreja, né? Não da igreja de Cristo em si, a igreja como instituição. Como sempre houve, é impossível haver qualquer movimento nesse mundo, cristão ou não, que não tenha uma capacidade de se demonizar. O ambiente religioso,
principalmente. Talvez pior do que os outros. Então, desde que a igreja surgiu, a igreja já surgiu com um monte de problemas. Quando a gente vê as cartas de Paulo, por exemplo, ele estava pastoreando igrejas que estavam demonizadas. Então, a carta aos Coríntios, tinha gente lá que estava pegando a própria madrasta. Tinha gente que ia pra ceia e ficava disputando quem ia comer primeiro. Pô, imagina, o cara preso, tendo que administrar quem tinha que comer primeiro na ceia. Olha o nível de preocupação que um prisioneiro tinha que ter para ele falar assim, gente, olha só, eu sei que vocês estão tendo um problema, mas, pô, deixa o pessoal comer. Olha o nível de bizarrice que Paulo tinha que lidar. E tinham também grupos assim dissidentes religiosos que dentro falavam, não, mas eu não acredito no que Paulo fala, eu acredito só no que Jesus fala. Sim. Então já tinha esse tipo de problema lá. Esse problema ele só continuou. Por que a igreja não acaba ou ela não se demoniza por completo? Porque Deus não deixa. Simples assim. Não é a maioria. Não acredito que seja a maioria. Aliás, acredito que à medida que o fim se aproxima, que o mundo caminha pro escatom, pro fim, essas coisas vão ficar cada vez mais claras. Então, vai haver com certeza, isso para mim tá óbvio, uma igreja que vai perseguir a igreja. Então, um movimento religioso que vai perseguir a igreja. Eu vejo esse movimento religioso como se fosse a besta que emerge da terra, que é o sistema religioso. Então, essa igreja demonizada que visa lucro, que visa engajamento só por engajamento, né? Porque gerar engajamento, a igreja de Jesus também gera. Sim. Mas gerar engajamento como um fim em si mesmo, gerar dinheiro, pastores que devoram as ovelhas financeiramente, sexualmente, psicologicamente, que são donos das pessoas, esse tipo de coisa não vai acabar nunca. E a tendência é que isso piore. Então eu não tenho uma visão otimista, assim, nesse sentido. Porém, a igreja de Cristo mesmo, a de Jesus, que está infiltrada, amalgamada nessa igreja institucional, você não consegue tirar uma da outra. Você não consegue formar uma igreja cristã pura e uma impura. Não dá para fazer isso. A Bíblia diz que não dá para fazer. É como tirar o trigo e o joio, né? Essa igreja, ela vai ser preservada porque Jesus quer. Então é uma fé. Não é uma visão sociológica. Sociologicamente, se você perguntar para o sociólogo, ele vai dizer, não, cara, movimentos religiosos vêm e vão, eles têm características assim, assado, e aí eles vão se adequando ao tempo e tal. Tá, isso é uma visão sociológica. Espiritual, não. Espiritual tem uma igreja de Cristo que é pura. Ah, mas tem aqueles que são impuros, que fazem as coisas por outros motivos, ou aqueles até que começaram bem e se desviam? Pô, direto. Eu acho que todo mundo começa bem, eu acho que pelo menos na igreja em si, todo mundo começa com um bom pensamento e se desvia no meio do caminho. Mas aí, como identificar? Como é que você acha assim, como que das pessoas que estão ouvindo a gente, você como pastor, lógico, você tem toda uma ética, né? Não tem como você estar falando de outras pessoas ou de outras igrejas e tal, mas para a pessoa que está ali nos ouvindo, como ela pode identificar se o ambiente que ela está, se é um ambiente nocivo ou se é um ambiente de bênção para a vida dela? Eu acho que é Spurgeon que diz que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Olha. Então, sempre vai haver falso profeta. E há um movimento das pessoas quererem ouvir aquilo que elas têm desejo de ouvir. Como é que eu identifico uma igreja que é saudável ou não? Bom, primeiro, há igrejas saudáveis que não vão te satisfazer. E isso não é porque você seja ruim ou a igreja seja ruim. É só uma questão de forma. Então, uma igreja Assembleia de Deus e uma igreja Bola de Neve, supondo que as duas estejam caminhando em Deus, eticamente, tá? A pessoa A possivelmente só vai se encaixar aqui e a pessoa B aqui. Isso não quer dizer que haja um problema. Haja só uma questão de forma. Sim. Questão de forma é forma. A bola de neve não derreteu e virou lagoinha? Meu Deus. Meu Deus. Ele parou o comentário pra fazer essa piada, cara. Ah, tá. Agora que eu peguei, cara. Agora que eu peguei a bola de neve dele, virou lagoinha. A Lagoinha é um bom exemplo. A igreja batista. Mas é uma igreja batista
com parede preta, com luz e painel de LED e tal. Falar nisso, virou o kit, né? Virou kit. Lá na igreja, pra gente não se corromper muito, eu botei só uma parede preta. Eu só permiti uma. Eu falei, João, pô, vamos botar só um. Tô brincando, não tem nada a ver. É uma brincadeira mesmo. Então, assim, virou... Isso é uma parada importada lá de fora. Quando eu e a Aline, a gente foi visitar os Estados Unidos em 2013... As igrejas lá são assim, há muito tempo, em teatros e tal. Isso era algo novo, assim. Eu lembro de louvor na igreja ser luz acesa todo tempo. Sim. Então era aquela luz que cegava você, que você não sabia se era Deus ou se era o refletor. Então agora não tem mais isso. Agora na hora do louvor a luz apaga e é forma. Sim. Agora, forma é uma coisa, heresia é outra. Igrejas que são baseadas muito na figura do líder. Fica escaldado com essas igrejas. Aquela que o pastor prega, discipula, não sei o quê, e ele faz tudo, e ele é sempre tudo. Pô, fica desconfiado dessas igrejas. Eu ia até, não sei se você vai colocar, mas são duas, sobre a sua pergunta, né? Como identificar? São dois indicadores, assim, para mim. Esse é um. Né? Se a gente citar aqui alguns líderes, de repente vocês conhecem, quem está em casa conhece, tal, mas se a gente perguntar a qual comunidade eles pertencem, o que essa comunidade faz, ou qual o serviço que essa comunidade presta para a sociedade, a gente tem dificuldade de saber o nome da comunidade, porque alguns, de fato, nem têm uma comunidade. É o culto à pessoa. Sim, né? Culto à personalidade. A personalidade. E você tem também um segundo ponto, que é esses caras, normalmente, eles não se posicionam sobre temas que são centrais no Evangelho. Questões, pautas aí que estão em alta e que a galera fica com medo de se posicionar por questões de algoritmo, perde seguidor, perde, né? Pautas relacionadas à sexualidade, né? Ambientais, raciais e tal. Então, para mim, são dois indicadores. Assim, é a questão da comunidade e a questão do posicionamento em temas que são centrais. Sim. Uma igreja ela tem que ter basicamente três coisas. Centralidade da Bíblia no culto. Então, a igreja se movimenta, faz as coisas baseado no que a Bíblia aponta, especialmente o Novo Testamento. Ela não vive de movimentos para gerar engajamento no povo. Esse lance de engajamento é antigo. Então, lembra daquele lance de campanha? Sim. Que tinha muito? Ainda tem, mas agora é um pouco mais diluído num evangelho meio coach. Mas antes era só campanha, porque isso gera engajamento. Isso não é uma igreja que está baseado no movimento que Deus quer. Porque fazer campanha uma vez, beleza. Viver disso é outra. Sim. Então, a Bíblia é a centralidade do culto. Segundo, comunhão. Tem muitas igrejas que, por serem centradas nisso, não tem comunhão. As pessoas vão lá, vem uma palestra gospel e voltam para casa. E eu não estou dizendo isso por escolha delas, porque tem muita gente que vai lá e não quer comunhão. Isso é uma escolha de quem vai. Agora, a igreja não propicia nenhum momento de ter comunhão. Comunhão é uma parte da vida da igreja. Paulo fala para não deixar de congregar. Não deixar de congregar não é por causa de ouvir a palavra. É por causa dos irmãos. E a outra é poder. E aí é um negócio que parece herege, mas não é. Evangelho não é só palavra. Paulo fala que evangelho é poder também. Então, uma igreja, você percebe que algumas igrejas falam muito de Bíblia, mas tem pouco poder. Os pastores daquela igreja não creem mais no poder de Deus. Eles não creem mais que Deus cura. Eles falam disso. Mas eles não creem mais que Deus cura, que Deus transforma, que Deus muda alguém, que Deus pode ressuscitar um morto. Que Deus tem poder para isso. E aí a igreja começa a viver só de um evangelho teórico. Então centralidade da Bíblia, comunhão e poder de Deus. As pessoas têm que mudar de vida. Elas não mudam de comportamento, elas nascem de novo. Elas pensavam de uma forma e elas começam a pregar com a vida delas a transformação de outros. Quando você vê uma igreja assim, quando você entrar numa igreja assim, sabe que vai ter um monte de problema lá. Inclusive, nós somos um deles. Nós somos um dos problemas que nós estamos lá. Mas ela é uma igreja que está caminhando para Deus. Então, é basicamente isso. Mas tem que ter os 3 requisitos ou ele pode ter isolada? Então, tem que ter os 3, o que não quer dizer que uma igreja seja falsa porque esteja em falta com um. Sim. Quando a gente vê lá nas igrejas do Apocalipse, são 7, aquelas são igrejas. Sim. Elas não são falsas. Mas das 7, 5 têm represálias.
5 tem crítica. Então, Jesus fala para essas igrejas, olha, conserta isso, porque se você não consertar isso, eu vou vir e vou tirar o seu candelabro. Em resumo, eu vou vir e vou acabar com essa comunidade. Como acontece até hoje. Então, uma igreja ela não é falsa, porém ela pode ir se falseando. Tem uma dessas igrejas, se eu não me engano, é a Laodiceia, que é a mais criticada e ela é a única que não tem elogios. Ela se achava o máximo, ela tinha grana, ela tinha uma questão, ela tinha um poder político na comunidade muito alto, mas ela estava morta. Então, mas ela era igreja. Senão Deus nem se ocupava disso. Senão Jesus nem se ocupava de dar uma revelação para ela. Então, é uma igreja que se eu falar assim, pô, cara, eu acho que essa aqui eu não vou, não. Ela pode até ser verdadeira, mas ela não está bem das pernas. Entendeu? Então, Jesus ele dá oportunidade para que essas igrejas se arrependam. Algumas chegam num ponto que Deus sai de cena e elas caminham normalmente. Normalmente. E aí vai pro abismo, né? Pro abismo, não tem jeito. Bom. Não, sim, só queria saber. Eu nem sei se ele terminou de falar do Terminei. pastor, do Gustavo. Não, como chegou e... enfim... Você deu sorte porque a gente não vai falar de de escatologia hoje, não, né? Não, hoje Você deu sorte que eu ia fazer aquela... Quando ele falou aquela história de Paulo, que alguns falavam, eu não creio que Paulo está falando só, o Jesus está falando, aí eu já ia trazer aquele problema que você trouxe na última conversa com o pastor Zé Edson. Mas não é hoje, não. Outro dia. Esse assunto é muito longo. Você que chegou até esse ponto do vídeo aí, não deixa de curtir, coloca nos comentários o que você acha, coloca nos comentários aí se você concorda com... Se você discorda, coloca também. E como é que a gente faz para identificar, né, a igreja. Esse assunto da escatologia é tão longo que a gente deve ter uns 10 vídeos ainda do pastor Zé para publicar ainda. Não, acabou. Foi o último agora? A gente conseguiu dividir em 4. E ele explica nos mínimos detalhes, né? Mas então, pastor Gustavo, recentemente, né, eu que te conheço, o doutor Jonas sabe, você foi aprovado num concurso para procurador da República. Sim. Né? A primeira pergunta é, o que faz um procurador da República? Explicar isso é uma missão quase impossível para quem não é do mundo jurídico, assim, é muito difícil. Mas, assim, as pessoas têm contato, vamos supor que nessa mesa... E até te parabenizar, né, publicamente. Obrigado. Já tinha feito isso com o pastor João, não tinha tido a oportunidade de parabenizar, que é um dos concursos mais difíceis que tem hoje profissionalismo público, né, e ainda mais no meio jurídico, né? Sim. A gente vê juízes, defensores, promotores, a galera tá ali já, de repente, num cargo que... ótimo, né? E o cara sai para fazer concurso para procurador federal, né? Procurador da República. Procuradoria da República, né? Sim. Então, assim, parabéns, porque realmente além de ser muito difícil, né? Imagino que você passou aí para poder chegar lá. Foi 7 anos e meio. Foi o tempo que levou. Mas, respondendo a pergunta do Léo, só para não me perder, nessa mesa aqui já é uma boa representação, tá? Um juiz seria onde eu estou, né, no meio da mesa, o advogado à minha direita, daqui o doutor Jonas é advogado, e você seria o procurador, membro do Ministério Público. As pessoas conseguem visualizar isso mais na área criminal. Então, não é a única área que o Ministério Público atua, mas... A única diferença é que a legislação fala que não existe hierarquia. Mas você senta lá, tá o juiz lá no alto, o procurador também lá do lado dele. Tá aí o advogado, coitado. Aí o advogado que já chega na audiência, já chega oprimido, né? Em tese é numa mesa assim. Isso aí. Deveria ser. O juiz um pouco mais alto e as partes ficam aqui. Isso aí. Então, o juiz é quem julga, o advogado é quem defende o réu e o Ministério Público é quem acusa o réu. Isso, assim, é o básico do básico do básico. Sim. Só que na área estadual a gente chama de promotor de justiça. As pessoas estão mais acostumadas a ouvir. Sim. Então, promotor, eu sou promotor. Eu sou um promotor, só que da área federal. Sim. Então, só que o nome que se dá, e é uma confusão tremenda, assim, o nome que se dá não é promotor federal. O nome que se deu quando veio a Constituição de 88 foi continuar com o nome antigo,
que era procurador. Procurador tem muito mais uma noção de advogado do que membro do Ministério Público. Sim, você tem o procurador do Estado, né? Procurador do município, então isso Exatamente. realmente traz Então, essa quando os advogados do município de São Gonçalo são chamados de procuradores. Eles estão em uma procuração, ou seja, eles têm do município de São Gonçalo um aval para defender. O procurador da República não é um advogado, não tem nada a ver com advogado. O procurador da República é um membro do Ministério Público, mas que atua na área federal. Mas você não entende que seria, até da definição que você está dando, não seria um procurador da sociedade? De repente o nome não exatamente. É bem isso. O procurador da República ou promotor de justiça é um advogado da sociedade. Ele está advogando a causa social, mas diferente de um defensor público. Um defensor público, quando não tem um advogado atuando para defender o réu, o defensor público atua para defender o réu porque ele não tem condições de arcar. Eu tenho um exemplo muito prático. Você falou de defensor da sociedade. Eu estava conversando com você antes até. Eu tenho alguns processos que eu atuo como perito. Na verdade, eu atuo como perito judicial, mas tem alguns processos que tem lá o Ministério Público Federal como parte, né? E os processos normalmente têm essa cara, eles estão defendendo o interesse da sociedade. Exatamente. Eu estou com agora recente que o Ministério Público fez uma ação civil pública porque numa determinada região houve uma obra e essa obra estava causando enchente numa rua e alagando a casa de todo mundo, né? Então teve que ser no âmbito federal porque envolvia uma faixa de domínio de uma ferrovia que é federal, né? E aí tem a Agência Nacional de Transporte Terrestre, tem a concessionária que administra a ferrovia, tem a prefeitura e o Ministério Público Federal. E o Ministério Público pelo lado da sociedade. Sim. Se fosse uma rodovia do Estado, ia atuar um promotor de justiça. Sim. Como é uma rodovia federal, é um bem da União. Como é um bem da União, quem tem que atuar é um juiz federal. Ele que vai julgar a causa. Corre na Justiça Federal. Corre na Justiça Federal. Na Justiça Federal, quem atua como Ministério Público é o Ministério Público Federal. Então, o caso mais emblemático do Ministério Público Federal e da Justiça Federal é a Lava Jato. Então, o exemplo mais concreto é a Lava Jato. O Deltan Dallagnol, que era deputado e foi cassado, ele era um procurador da República, que é exatamente o que eu... Foi um absurdo, tá? Mas eu não posso ainda emitir minha opinião. Mas eu posso. O doutor Jonas está dizendo. Então, ele era um procurador da República e ele atuava, ele e mais um time de procuradores de lá de Curitiba, tinha um núcleo em Brasília e tinha um núcleo no Rio de Janeiro. Então, tinha procuradores da República atuando aqui, em Brasília e em Curitiba, de processos relacionados a um esquema de corrupção bizarro, talvez o maior da história, envolvendo a Petrobras. E então o Ministério Público Federal atuou e o juiz principal que apareceu foi o Sérgio Moro, ele era juiz federal. E ele hoje é senador da República, por enquanto. Não sei até quando. Posso nem te perguntar o que você está achando das decisões judiciais de agora, nem do Supremo Tribunal, ainda não. TSE, não pode nada. Não posso. Não, você pode falar. Não, pode perguntar o que você acha. Eu prefiro não falar. Posso até perguntar, mas você não pode responder. Né? Exatamente. Eu falo assim, Excelência, acho que ainda não dá para responder. Dependendo da sua opinião, sabe que corta o alcance. Exatamente. Então, além disso, na área eleitoral, por exemplo, eu sou técnico judiciário da Justiça Eleitoral. Então, eu não posso falar mesmo. Sim. Até por força do cargo. Perfeito. Então, quando eu tomar posse, eu ainda vou ficar 2 anos em estágio probatório. E aí, depois desses 2 anos, eu fico vitalício. E aí tem uma coisa chamada independência funcional dentro do Ministério Público. Então, eu atuo segundo a Constituição e as leis e a minha consciência. Então, se eu entender que um caso é bizarro, eu falo, cara, isso aqui está errado, essa operação aqui, por exemplo, não tem pé nem cabeça, eu vou arquivar. Se eu for arquivar, eu tenho que mandar para que um órgão chamado Câmara de Coordenação e Revisão concorde comigo ou não. Se ela não concordar comigo, eu falo assim, não, Gustavo, você está errado, eu acho que esse caso tem que ir atrás. Ele vai botar para outro procurador ir atrás, não eu. Porque, senão, isso fere a independência funcional daquele que está atuando. Então, um membro do Ministério Público, ele não faz o que quer, não é isso. Mas ele não deve satisfação na atuação dele para ninguém. Não tem um chefe. Os chefes são administrativos, para ver se você está trabalhando, para ver se você não está faltando para caramba, para ver se você não está colocando, por exemplo, um atestado médico falso. É um cargo de muito prestígio, né? Os juízes deixam para poder concorrer a esse... Sim, no meu concurso tem, né? Que ainda não tomamos posse. No meu concurso tem um juiz,
uns 7 promotores, advogados, analistas judiciários e eu. E eu como técnico judiciário. Tem um outro cara que é técnico judiciário também, mas ele é assessor de juiz ou assessor desembargador. Então ele já atua numa área assim muito mais próxima do mundo jurídico do que eu atuava. Então, eu onde atuo até hoje, na verdade, como técnico judiciário do TRE. Então, o fato de eu ter entrado e ver essa galera, e assim, pelo menos ali, eu acho que eu não vi ninguém que passou pela primeira vez em todas as fases. A maioria deles, eu não lembro, tá? Mas eu acho que quase todos eles, ou todos, fora eu, já estava na prova oral de juiz de não sei da onde, passou para promotor 2 vezes. Tem vários colegas lá que tinham passado para promotor do Rio Grande do Sul, aí passou para Minas e agora passou para o MPF. E aí largou tudo e vai para o MPF. E você era o único que só tinha aquele. Tipo... Só tinha aquele. Era o meu único tiro. Você já tinha feito concursos, teoricamente, né? Lógico. Mais fáceis. Mais fáceis, né? Sim. Eu acho que não tem concurso fácil, mas eu acho que com a exigência do MPF, eu acho que ele é realmente o mais exigente. E não tinha passado, né? Não, eu fiz de 2016 a 2023, eu fiz 23 concursos. Então, o do MPF foi o 22º. Você já tinha feito MPF? Tinha em 2017. Mas estava bem recente. Eu tinha 1 ano e 5 meses de estudo. Eu lembro que eu não entendia o enunciado. Você estava igual eu. Quando eu fiz prova eu não lembro se eu esqueço disso até hoje, fiz prova para Escola Naval. 8ª série, eu estudava no Norina de Carvalho. Fui fazer Escola Naval. Super inteligente. Aí eu fui fazer uma questão de matemática, a questão só tinha letra. E as respostas eram um número. Eu falei, tem alguma coisa que fizeram. O cara esqueceu aqui. Esqueceram alguma coisa aqui. Faltando um pedaço. Tá faltando um pedaço isso aqui. Como é que só tem letra? Vai dar número como aqui? Eu não entendia o enunciado. Assim, foi um concurso que eu falei assim, cara, isso aqui é impossível. Isso aqui... Assim, passa por acaso, alguém passa por acaso nesse negócio aqui, não é possível, porque não dá para entender esse treco. Então, eu fazia outras provas, eu fiz prova para analista, que é um cargo de nível superior, mas só tem uma fase, só tem objetiva em uma redação. Eu fiz várias provas para juiz, só no Rio eu fiz prova para juiz federal 2 vezes, para juiz estadual, para Ministério Público e para Defensoria. Então, e nenhum caso eu passei para a 2ª fase do concurso. Esses concursos têm 3 fases de prova. Tem uma prova objetiva, que é de marcar. Tem uma prova discursiva, que é você escrever sobre o assunto, que no meu caso foram 4 dias direto, de domingo a quarta, cada dia com um grupo de matérias. E passando dessa, você vai para uma fase oral, que é falar o conteúdo jurídico que você estudou. Então, eu nunca tinha passado da primeira fase. Nenhuma dessas anteriores? Em nenhuma. Caramba. Nenhuma. Então, na última tu resolveu entrar lá. Foi tão engraçado que quando chegou 2022, que foi ano passado, eu conversei com minha mulher. Até 2019, a Aline, é uma parada interessante dizer, ela estava assim, aturando que eu estudasse. Eu falei assim, amor, quero estudar. 2016, ela, beleza, estuda aí. Mas ela, assim, ela não tinha noção da empreitada que eu estava entrando. Sim. Nem eu tinha. Eu achava que ia durar no máximo 3 anos. Durou mais que o dobro. Então, ela fala, estuda aí. Quando chegou no 2º ano, não passava para nada, ela fala, acho que não dá mais para ficar nesse negócio não, cara. Para com isso. Vai fazer Tenta outra coisa. Vai fazer outra coisa e tal. E ela falava umas coisas tipo assim... Mas se você passar... Porque eu ia fazer prova em São Paulo, eu ia fazer prova em Santa Catarina, eu fiz prova em Pernambuco, eu fiz prova em um monte de lugar. Ela falou, se você passar, eu não vou, não. Você vai sozinho. Mas calma aí, sozinho você não vai porque eu não vivo longe do meu marido. Eu falei, ué, então como é que vai ser esse negócio? Na verdade, se entrar até na próxima pergunta, que era justamente o relacionamento com a família, né? Como é que foi o posicionamento da família nesse... Quem quiser, inclusive, né, deixar o recado aqui pra galera, a gente coloca nos comentários... o Instagram,
o YouTube, a página da igreja, e depois coloca o link com o testemunho completo. Lá você dá bem mais... Você fala que você é sonâmbulo e tal. Bom dia, à noite. Não, na verdade, ela achou que você estava. E aí, né, quem quiser assistir aí o testemunho completo do Gustavo em relação... O pastor Gustavo, em relação à aprovação, né? Fica o link aí na descrição. Sim, é ótimo. É uma outra abordagem do que a gente está fazendo aqui, né? Sim. Um outro estilo. Então, acho que não vai assim... eu acho que o assunto não vai ficar enfadonho, porque são abordagens bem diferentes. Sim. Mas, Aline, assim, quando eu comecei a estudar, a gente não tinha filhos. Eu comecei a estudar em 2016. Em 2016, a Aline engravidou. Pela primeira vez. Antes de você concluir esse assunto, eu só queria fazer um comentário sobre a autonomia do Ministério Público, que o Gustavo falou, né? O que você quer que vem daí? Não. Eu ia falar que ele é tão autônomo que quando ele não quer fazer, o Alexandre Moraes faz por ele, entendeu? Não tem mais necessidade de... Meu Deus do céu. Por favor. Falou a palavra que não se... Aquele que não se pode nomear, cara. Tem um seriado, acho que é Game of Thrones, que é um seriado, já tem uns 5, 6 anos, que fala assim, aquele que não se pode nomear. Tem uns caras que você não... Mas desculpa, Gustavo. Então, enfim, né? Saindo desse assunto polêmico. Em 2016 a gente não tinha filho nenhum e a Aline engravidou. Ela já estava com 29, eu estava com 32. 32. E aí a gente pensou e falou assim, cara, se a gente quer ter filho, acho que tem que começar. E a gente falou, vai levar um tempo, né? Até parar de tomar pílula, vai levar aí, sei lá, 6 meses e tal. Cara, engravidou em 4 dias. Aí eu falei assim, levou bastante tempo. Aí a Olivia nasceu em janeiro de 2017, eu já estava estudando e eu achava assim, bom, agora tem que ir mais rápido, né? Meu Deus, se eu soubesse, eu não teria continuado. Se eu soubesse o que seria, eu não teria continuado mesmo. Ainda bem que Deus não fala essas coisas, né? Imagina se Deus falasse, não, cara, fica tranquilo que só em 2022 você vai passar pela primeira vez. Ainda vai ter mais 2 filhas nesse meio. Ainda vai ter mais 2 filhas nesse ínter aí. Então, ela, assim, a tolerância dela foi diminuindo à medida que o tempo passava, e a minha também. O meu grau de resistência também. A galera que passa nesse tipo de concurso, como é que é o perfil desse pessoal? O perfil desse pessoal, em regra, não é o único. Em regra, é um pessoal que estudou durante a faculdade. Isso aí, perfeito. Passou num cargo e continuou estudando. Perfeito. Eu passei no TRE, em 2008 eu peguei o canudo da faculdade e joguei no fundo do armário e não olhei mais. Porque eu detestava direito. Eu odiava. Então... eu falei assim, cara, eu só fiz esse negócio porque não tinha outra coisa para fazer e eu fiz esse treco. Quando foi em 2015 eu voltei a estudar, que foi para a OAB, e eu passei, eu achava que eu ia estudar um pouquinho e ia passar. Passar também nas outras, né? E eu não passei para nada. Então, o grau de tolerância dela em relação a esse assunto foi diminuindo com o tempo. Mas ela, assim, ela me respeitava, a gente orava junto. Não era uma falta de união, mas era, assim, um assunto... era um empreendimento assim, onde ela me apoiava, ela apoiava o meu empreendimento. Em 2019 passou a ser o nosso. O nosso... Entendi. A gente passou a perseguir isso. É muito diferente. E foi nesse período que eu comecei a ficar por um ponto para passar para a segunda fase. Foi em 2019. Até então sempre passava muito longe. 5, 6 questões de diferença. Tem nesses concursos... passam só um número limitado de pessoas para a segunda fase. Então, por exemplo, prova para juiz de São Paulo, que é a maior do Brasil, tem 20 mil candidatos na primeira fase. Passam 600 para a segunda fase. Então, é um corte vertiginoso. E aí, os 600 primeiros passam. Então, em geral, aí o primeiro lugar lá tirou 89 numa prova de 100. Tá? O número 600 tirou 81. Todo mundo que tirou 81, 601, 602, até o 620, por exemplo, passa. Quem tirou 80 não passa mais. E aí eu comecei a ficar. A primeira vez foi em São Paulo, eu fiquei por uma questão. O corte foi, se não me engano, 80, eu tirei 79. Para juiz do Rio, eu fiquei por uma questão. O corte foi 63, eu tirei 62. E no Ministério Público do Rio, eu tirei o corte, eu fiz o corte da questão, e depois do gabarito dos recursos, que tem uma fase de gabarito preliminar, que eles soltam lá, o gabarito da banca, eu tinha passado. Depois os candidatos recorreram e uma das questões
foi mudado o gabarito, uma questão que eu tinha acertado, e eu fiquei por uma de novo. E aí, foi ano passado Isso foi no Rio, né? Foi no Rio. É uma parada que começa assim, pô, tentei ir pra São Paulo, aí no Rio, pô, não, entrei, não. Agora é Deus. Agora é Deus. Agora é Jeová. Tô em casa. Agora é Jeová aí, ó. Sabia, Deus tem o melhor pra mim, uma nova história Deus tem pra mim. Comecei a cantar o hino da vitória. E aí o hino da vitória não veio. E eu falei, cara, Deus não quer esse negócio. Deus me tirou. A minha sensação é que ainda mais a gente, como a gente tem um pensamento evangélico, né, religioso, assim, cara, Deus impediu a minha entrada, né? Tipo, se ele não tivesse feito nada, eu tinha entrado. Se tivesse... É assim mesmo. Eu falei assim, cara, Deus não deixou. Aí eu comecei a me questionar por que Deus não tinha deixado. Eu falei, eu acho que ele não quer. Mas como eu tinha feito, eu e a Aline, ela tinha falado assim, amor, vamos fazer o seguinte, esse ano, só no Rio. Faz prova só no Rio, para de viajar. As crianças sofrem quando você viaja. Eu já tinha a Olivia e a Joana. Joana nasceu em 2019, em janeiro. E ela falou, as crianças sofrem, vamos fazer prova só aqui. Eu falei, tá, mas tem provas que são nacionais. Ela falou, não, se tiver prova no Rio, tu faz. Aí veio o Ministério Público Federal em setembro. Eu pensei, bom, esse não vai dar para passar mesmo. Então isso aí, assim, de verdade, de coração, foi assim, esse é impossível, esse é só para samurai. E eu não tô nesse nível. Fiz a prova em novembro e pedi a Deus que eu não ficasse mais por uma ou no corte, porque eu falei, cara, eu não aguento mais sofrer esse negócio. É melhor você ficar assim, longe, né? Eu falei, Deus, ou tu me deixa muito para baixo, ou tu me deixa muito para cima. E ele me deixou 3 pontos para cima. 3 pontos num concurso desse... É muita coisa. Você deixa, sem exagero, você deixa 500 candidatos para trás. Então eu tirei... se não me engano, o corte foi 82, eu tirei 85. Então, quando eu vi essa nota, eu já comecei a estudar para a segunda fase. Eu nem vi se ia ter recurso, se não ia ter. Eu falei, cara, 3 questões não vai anular. A gente viu lá as questões passíveis de anulação. Assim, era uma possibilidade muito remota de anular tantas questões. Tanto que anulou uma. Mas daqui você tinha... Acertado? Não, é só curiosidade. Não foi... Eu acho que foi uma que eu tinha acertado. Então, mas o corte ficou em 82. Porque às vezes anula uma questão e não muda. Não é suficiente para que mude um ponto o corte, né? Do corte continuou em 82, eu passei em 85. E aí eu falei, e agora o que eu faço? Eu nunca cheguei nessa fase dessa. É novo, né? Como se fosse um concurso novo. Com que roupa eu vou? É igual quando minha mulher concorda comigo. Eu assim, eu nunca cheguei... Falei assim, o que você acha? Eu acho que você fez isso e isso. A mulher fala assim, é verdade. Eu falei, é verdade? E eu não sabia o que fazer, cara. Então, comecei a estudar para essa fase, me vi num grupo... a galera já faz o WhatsApp, né, hoje em dia, né? Fizeram já um grupo lá, tinha 200 pessoas, e o pessoal começou a falar no grupo. Falaram, não, cara, mas calma aí, eu vou fazer prova oral tal dia, será que vai dar tempo? E eu passei para discursiva de não sei aonde, e eu falei, meu Deus... Eu tô aqui nesse meio... Onde é que eu tô? Tipo assim, será que... Pô, teve um cara lá que botou assim... Pô, provavelmente um outro perdido como eu, falou assim, cara, eu não sei a diferença de um imigrante para um refugiado. E direito internacional cai pra gente, né? Ele falou assim, como é que eu cheguei aqui nessa... E esse cara não passou para oral, inclusive. Como é que eu cheguei até aqui? Realmente ele não sabia. De fato não sabia. Então eu falei, Deus, o que eu vou fazer? E... eu estudei o máximo que eu podia, estudei sério. Falei com a Aline, falei, amor, eu preciso agora focar nesse negócio. Resultados... É que eu tô pensando aqui, eu também não sei a diferença do imigrante para um refugiado. E eu também não sei como advogado. Não, lógico que eu sei, pô. Eu não vou conseguir discutir. Mas imigrante é uma coisa, refugiado é outra coisa. Não, pô. o que eu sei é que é diferente, eu sei que é. Mas explica aí a diferença. Imigrante é alguém que vem de um outro país. Não está vindo refugiado. Não está fugindo isso, do país dele por uma questão política. Né? Uma perseguição. É isso aí. Pronto. É isso. Passear. Não é imigrante como alguém que veio para viver a vida aqui, mas não tem uma questão de perseguição no país de origem, ou no país de nacionalidade, ou no país de origem. Então, eu comecei a estudar forte. Ministério Público Federal... Quanto mais você estudava, mais você tinha certeza que... Eu ia vendo... Sabe quando você abre uma janela, assim, você assim, não, só ler mais 150 páginas, assim, aí você abre outra, mais de 250... Eu falei, cara, eu não vou conseguir fazer isso. Esse negócio é possível. E aí, eu falei, eu tenho que saber um pouco de tudo.
Um pouco. Não dá pra saber muito de tudo, tem que saber um pouco. Aí veio a segunda fase, eram 4 dias, e nas provas do Ministério Público você tem que tirar 5 em cada uma, no mínimo, para passar para a próxima fase. Eu tirei 7 no primeiro, 5.2 no segundo, 5.3 no terceiro e 6.8 no quarto. E teve gente que tirou 7 no primeiro, 8 no terceiro, 8 no quarto e 2 no segundo. E aí? Já era. Tchau, um abraço. O cara tinha que jogar com o regulamento de 5 ali. Sim, não passa quem é um gênio. Sim, entendi. Não passam gênios, assim. Isso é uma parada que eu vi lá. Passa uma galera que é mais preparada. E eu passei por uma obra de Deus, não precisei recorrer para passar, porque eu falei, Deus, eu não quero ficar nesse... Pelo amor... Eu falei, Deus, por favor, ou tu me reprova muito, ou tu me aprova, entendeu? E isso aconteceu na segunda fase. Quando eu passei para oral, aí eu fiquei mais desesperado. Nunca tinha feito, né? Nunca tinha feito. De 220 caiu para 38. E eram quantas vagas? 36, né? Caiu para 38 porque foi gente reprovada na oral. Ainda vou chegar nessa parte. Não, mas tinha um número já de vagas, já pré-fixado? 13 vagas. Por que eles botam número de vagas baixo? Sempre chamam mais, né? Sim, sempre chamam mais. Porque para eles não se comprometerem. Sim, sim. Porque se bota o número de vagas, eles têm que chamar. Obrigados. Chegamos 38 lá, eu falei, cara, aí foi a pior fase. Foi assim, a mais estressante para mim. Porque todo mundo me falava assim, ih, cara, chegou no oral é mole. Os caras só querem passar, chama de ânimos aprovandi. Tem um ânimos aprovandi aí. Os caras querem te aprovar. Aí eu fui fazer aula com um juiz federal online do Pará, o nome dele é Clécio. Um abraço pra você, Clécio. Vou mandar esse vídeo pra você. Um cara muito legal. Clécio Alves. E ele falou, mestre, não é bem assim. Ele falou, vou te contar a história do meu concurso. Quando eu passei para a fase oral, eu fiquei desesperado, igual você. Tem aquela síndrome do impostor, que assim, que você, todo mundo sente, né? Eu não mereço estar aqui. Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Eu não devia estar aqui e tal. E é um sentimento generalizado entre os aprovados que vão para oral, assim, salvo uma meia dúzia que já foi várias vezes, que já tem experiência. Mais psicológica do que técnica, né? Sim. E ele lida com muito candidato, ele fala, olha, essa síndrome do impostor é a mais comum que eu vejo entre vocês, principalmente quem nunca foi para oral, que era o meu caso, que nunca tinha ido para nada, não era só para oral. Ele falou, cara, estude como se fosse impossível fazer. Faça o máximo que você puder, porque no meu concurso teve um cara que ele ficava, isso aí, vão aprovar a gente. Eram 57 candidatos, passaram 56. Ele reprovou. Então, é verdade. Tem uma boa vontade dos examinadores em te aprovar nesse concurso. O Ministério Público de São Paulo, por exemplo, não é assim. Vão 200 para oral, passam 100. Caramba, 100 ficaram reprovados. Juiz de São Paulo, vão 150 para oral, passa 70. Ministério Público Federal, vai 40, reprova 1, 2. Nesse foram 38, mais 3 pessoas entraram com ação judicial, porque não tinham passado na fase anterior, conseguiram fazer a prova oral. Em resumo, formam 43. Dos 43, um desistiu. Já era promotor em Minas, falou, gente, eu não quero... Já passei, eu sou de Minas, entendeu? Eu não vou lá pro norte, porque o Ministério Público Federal é lá ali, no norte. O início é ali. Aí fomos 42. Dos 42, as 3 pessoas que entraram com a ação judicial foram reprovadas. Tu acha que rola? Assim... É muito subjetivo, né, cara? Assim, Então, assim, eu não vou dizer que foi isso que aconteceu na minha sim, banca, né? Com certeza. Mas já, com certeza. assim, já há uma certa resistência da banca, porque entrou ele com a ação judicial, mas eu não tenho como acertar isso. Mas esses 3 reprovaram, acho que são 3 meninas, inclusive, e mais 2 reprovaram, que passaram junto com a gente, que não entraram com a ação judicial, nada, passou igual todo mundo. E eu fui aprovado também em último lugar. Então eu tive a menor nota da oral. E tive a menor nota. Eu não estava em último naquela fase anterior do concurso, estava, sei lá, entre os 5 últimos. Tinha uns 4, 5 depois de mim. Mas na oral eu fiquei em último. E aí tirei notas mínimas em algumas matérias e notas medianas em outras. E aí passei, não acreditei, foi um negócio assim, eu falei, meu Deus, não é possível, acabou. O que eu faço agora? Mas então, até ali você já sabia que, mesmo você passando em último na oral, é 38º, né? 36º. Os outros ficaram reprovados. Você já sabia que você iria ser chamado? Você iria ser... Aí, depois que...
O Aras, que foi um dos examinadores, inclusive, essa foi uma... contar como foi a oral, né, antes. Quando eu cheguei para fazer a prova oral em Brasília, já não era mais no Rio. Só explica pra galera quem é o Aras, né? Tá, o Aras é o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras. Então, ele é o chefe do Ministério Público Federal no Brasil. Não apenas do Ministério Público Federal, ele é chefe do Ministério Público da União, que tem 4 ramos. Mas depois eu explico sobre isso. E um deles é o federal. E aí, ele é um dos examinadores. Eu sentei na frente dele para falar com ele. Então, para mim... Era uma das questões, desculpa te interromper, né, que a gente estava conversando sobre... ia te perguntar depois, na questão do Léo falando como perito, né? Ele atua também muito com o Ministério Público do Trabalho. Sim. Que é uma da... Eu vou tomar posse com 15 procuradores do trabalho. Porque eles fazem parte do Ministério Público da União. O Ministério Público da União... Mas são concursos diferentes e atributos diferentes. São 4 ramos. O Ministério Público Federal, que foi para onde eu passei, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Esses 4 formam o Ministério Público da União, que tem um chefe, o Aras. O Aras é chefe desses 4. E chefe também acumulando com o federal. Então, ele é um chefe 2 vezes. Nos outros, tem outros chefes. Tem um Procurador-Geral do Trabalho, tem um Procurador-Geral do Ministério Público Militar e tem um Procurador-Geral do Ministério Público do Federal não do tem, então o Aras acumula. O Aras acumula essas funções. Ele é chefe das 4 e chefe também especificamente do Ministério Público Federal. Então, pergunta de primeira fase do concurso. E o eleitoral? Onde é que ele entra nessa divisão, nessa diferenciação? Como é que ele é? Ele é do federal? O Ministério Público Eleitoral, ele é um ramo... A Justiça Eleitoral, ele é um ramo da Justiça Brasileira que não tem pessoal próprio, nem de juízes, nem de promotores, nem de procuradores, no caso, nem de Ministério Público. Então, um juiz eleitoral é um juiz do Estado que acumula essa função por 2 anos. Sim. O Ministério Público Eleitoral é um promotor de justiça que acumula essa função por 2 anos. E no TRE, na segunda instância do eleitoral? Na segunda instância, quem atua é o Ministério Público Federal. Então, a justiça eleitoral é uma salada, assim, para entender, é uma salada, assim. Até para quem está dentro já é complicado entender. Mas não há um concurso para juiz eleitoral, não há um concurso para promotor de justiça eleitoral. É um outro juiz daquele... É uma acumulação de função. Desculpa, é uma acumulação de função. Já tem os desembargadores, desembargador eleitor? Juiz eleitoral de segundo grau. Segundo grau, né? Que são nomeados também, né? Nomeados, 2 anos. São 2 anos, Então, aí na prova oral, eu estava de frente com essa galera, os examinadores. Tava de frente com esses caras e aí eu fiquei desesperado. Eu olhava assim, foi muito mais tenso do que eu imaginava. Não por causa dos examinadores, mas porque na prova oral, o examinador te pergunta alguma coisa e você não pode olhar nada. Mas você vê os outros candidatos sendo... Não, no Ministério Público Federal, a prova é como se fosse numa mesa dessa. São 11 mesas espalhadas num salão. E cada candidato vai sentando nessas mesas. E aí, de uma mesa para outra? De uma mesa para outra. E aí não é aquele esquema arena, onde você fala e tem um corpo de examinadores te ouvindo. Que eu acho pior. Eu acho melhor quando é esse esquema de... É só você e o examinador? Eu e o examinador. E cada um de uma matéria? Cada um de uma matéria. Então, a primeira matéria que eu fui, eleitoral. Foi com um subprocurador-geral da República, o nome dele é Paulo Gustavo Gonê Branco. Então, ele é o procurador-geral eleitoral hoje, inclusive, subprocurador. E aí eu fui com ele. Depois com Aras, que foi constitucional. E aí eu fui pulando. Começou 2 da tarde e terminou 15 para as 7. Então, falando, bebendo água. Não sei o que, meu Deus, faltam 8. Faltam 7. Tem um número de perguntas que eles fazem? Não, tem um tempo. Entre 15 e 20 minutos cada um. Tá, e se você se estender numa resposta, eu quero ficar aqui 15 minutos falando... Então, depende do examinador. Em geral, os examinadores eles vão te cortando. E tem examinadores que são legais, que deixam você falar à vontade, como foi o de tributário. Falou, esse ponto aqui, candidato, fale. E aí eu falava tudo que vinha na cabeça. Tinha outros que eu falava uma coisa certa, ele, tá bom, vamos para a próxima. Então, teve um lá, falou para um colega assim, candidato, você tá chutando, não tá? Falou para um colega. Imagina o cara... Não, mas já a hora. Tem que... cara, não, excelência. Então, tenso pra caramba. Então, e aí, ficamos na expectativa 1 semana.
Quando deu uma semana, começaram a ligar para saber quem tinha passado ou não. E eu não recebi a ligação, vim para casa, fiquei desesperado, vi um número do... Vim para casa porque eu estava no trabalho, né? Saí do trabalho 7 horas, começaram a ligar 4h30 da tarde para os aprovados. E aí o pessoal já falando no grupo. No grupo. Me ligaram, caramba. Quando você fala, né? O pessoal comentando no grupo do WhatsApp, me ligaram. E você olha lá, olha que chamadas perdidas. Não tem mesmo. Nada. Que DDD lá de Brasília, Vê se tá com área. Tá com área. E quando começaram a ligar, o pessoal falou assim, gente, me ligaram no grupo. Aí o pessoal, ligaram por quê? Todo mundo se perguntando. Não, gente, deixa pra lá o caramba. Não falaram caramba, tá? Falaram outras coisas. E aí, não, era pra falar da aprovação, pessoal. Meu Deus, eu tô sentindo, não deu pra mim. Todo mundo assim, pessimista, né? E aí isso era 4h30, quando deu 7 da noite, não tinham me ligado. Já tinha, sei lá, uns 15. Já de comemorando. Aí eu falei, Deus, eu não tô acreditando, cara. Cheguei eu não tô acreditando. Aí eu peguei a moto. Chegou na porta da terra prometida. Eu falei, Deus, na moral, você tudo, fez com Moisés isso, né, cara? Vai fazer isso comigo, cara? Aí eu peguei a moto, vim do trabalho. Eu vim até devagar, cara. Aí eu lembrando, parece que eu tô vivendo de novo. Eu falei, Deus, se você não me der essa parada, eu vou ficar muito bolado, cara. Tipo assim, eu vou ficar muito triste, mas muito. Mas vai passar. Sim. Vai passar. Cheguei em casa, abri a porta assim meio desolado, né? Minha filha do meio, Joana, falou assim, oi papai, passou? Eu falei, filha, eu não sei. Ah, tá. Tipo assim, pra ela. Peguei o celular, vi uma ligação de Brasília. Falei, meu Deus, uma ligação de Brasília. Eu retornei. Um cara bem calmo, assim. Falou, Gustavo? Eu falei assim, alô, me ligaram desse número. Ele, qual é o seu nome? Eu falei, Gustavo. De quê? Gustavo Galvão Borne. Ele, sim, meu futuro colega. Quando ele falou isso, eu comecei a chorar de soluçar, cara. Imagino. De soluçar. Porque não por causa do cargo, não por causa do concurso, mas era uma sensação de assim, acabou. Sim. Começou lá atrás, eu achei que, de fato, Deus não ia me dar e podia não ter me dado. Eu não ia mais fazer prova, já era uma decisão. Eu não ia me inscrever mais em concurso nenhum. E eu falei, cara, Deus não me deu essa parada, e aí? E aí ele me deu. E eu comecei a soluçar, a Aline estava na minha frente, não sabia se comemorava ou não. Se você estava chorando de tristeza. Tristeza, de alegria, e ela assim com aquela cara de nada, né? E eu soluçando. A Olivia, minha filha mais velha, veio, o que foi, papai? Eu falei... Aí tal, desligou, comecei a falar um pouco, desligou. E aí eu... Não, desliguei não. Aí antes de desligar, a Aline... Aí eu fiz assim. Aí ela... Depois ela me contando, falou assim, amor, se você não tivesse passado, como eu ia te reabilitar? Com a criança aqui de 30 dias, porque a Marina nasceu 20 dias antes da prova oral. Dia 25 de maio. A prova oral ia ser dia 12 de junho, pra mim. Foram dias marcados. E aí, o meu foi logo no primeiro dia, graças a Deus, que eu não ia aguentar de ansiedade. E aí... Ela falou, cara, como é que vai ser? Ela me contando depois, né? Pra te reabilitar com uma criança aqui, eu tô em puerpério ainda, mais outras duas pra criar, tem que criar você também. E aí foi, graças a Deus, foi muito legal, cara. Agora eu tô só na expectativa de tomar posse, enfim, saber como vai ser o trabalho e onde eu vou, que ainda... Já tem ideia? Ainda não, né? Então, como eu sou o último colocado... As lotações são todas no norte, salvo Cáceres, que é Mato Grosso. Os primeiros colocados Sim, também, sim. Ele não tem essa... Ninguém vai para o sul-sudeste. Na realidade é porque tá sobrando, faltando procurador lá do norte. Sim, as vagas menos procuradas são onde a galera menos passa. Sim. E os candidatos, em geral, que são mais aprovados, são do sul e do sudeste. Então foram 6 do Paraná, 4 do Distrito Federal, 5 do Rio, 5 de São Paulo, 1 da Paraíba, 1 de Santa Catarina. Mas do norte, nenhum. Nenhum candidato. Caramba. Interessante isso, né? Então, todas as lotações, salvo uma, que é no Mato Grosso, todas são no norte. Na verdade, tem... É norte.
Acre é norte, é centro-oeste. Mas é Acre. Então, o primeiro colocado é norte. É norte. Bem norte. Porque ele é aqui na ponta, né? Ele é aqui na ponta. A Amazonas vai mais para cima e tal. Então, ele é colado na Bolívia, né? E aí... Inclusive, o primeiro candidato, o 01, escolheu Acre, até agora. E Boa Vista, porque é a capital. Os outros escolheram Manaus. Tem muito... Porque além de ser norte, ainda pode ser um município daquele então, pequeno. É isso que eu vou te falar. Como eu sou o último colocado, eu não escolho nada. Na prática. É o que sobrar, né? Eu pego o que ninguém quiser. E aí tem um município, que é muito longe, que é a 1.000 quilômetros de Manaus. Aí você já tá achando que é esse? Não, é provavelmente esse. Que a gente já fez uma lista entre nós, e a gente já tá escolhendo, né? E o nome desse município se chama Tabatinga. Tabatinga... No Amazonas. A 1.000 quilômetros de Manaus. De Manaus. Caramba. De Manaus. Então é como se fosse daqui a Florianópolis. Caramba. De Manaus a Tabatinga é como se fosse daqui a Florianópolis. Caramba. É ir e voltar de São Paulo. Não, mais do que ir e voltar de São Paulo. Então, um voo de Manaus para Tabatinga dura 1 hora. Um voo. Da Latam. Tem aeroporto lá. Tabatinga não é servido por estradas, não se chega a Tabatinga por estrada. O Amazonas tem muitos lugares que você não chega. Só barco ou avião. De barco de Manaus para Tabatinga são 3 dias. Na ida, porque é no fluxo do rio. Na volta são 7. Caraca. Então, você pesquisou isso tudo. Lógico. É claro. Ele vai, né? Então, tem um aeroporto. É uma cidade, assim, pequena, tem 70 mil habitantes. Cidade de fronteira. E a atuação do Ministério Público Federal, em geral, se dá com fronteira com o quê? Colômbia e Peru. É uma tríplice fronteira. Então, é a cidade que é grande e que serve Tabatinga comercialmente é a cidade de Letícia, na Colômbia. Da sede do Ministério Público Federal até Letícia é 1 quilômetro. 1 quilômetro, dá para ir a pé. Então, é uma fronteira seca. Né? A atribuição é geral? Lá em Tabatinga são 2 ofícios. Então, vai eu e um colega. Eu, o último, e o penúltimo. Que estamos lá, né? Então, na nossa listinha foi o que sobrou para mim e para ele. Lá é um ofício que eles chamam que são os ofícios universais. Sim. Pega qualquer coisa. E aí... chega uma causa, uma é para ele, uma é para mim, uma é para ele, uma é para mim, uma é para ele, uma é para mim. Não tem divisão. Não tem divisão de assunto. Não tem. Em Manaus tem. Tem uma galera que atua com ambiental e povos indígenas. Tem outro que atua com criminal. Então, no meu... provavelmente... Eu não sei qual vai ser a escolha dele, porque ele escolhe o ofício, pelo menos. Ele não escolhe a lotação, mas ele vai escolher se é o primeiro ou o segundo. Ele vai ver as matérias e vai ver que ele gosta mais. Lá em Tabatinga tem o caso do Bruno e do Dom. Sim, é Tabatinga? Não foi em Tabatinga, mas foi no município que a atribuição desse ofício. Bruno e Dom, para quem não sabe, foram um indigenista que era funcionário da FUNAI e um jornalista britânico, Dom Phillips. E eles foram para dentro do Rio Amazonas falar com as comunidades ribeirinhas e foram assassinados. Já foi pego o executor, que foi... Já está atrás do mandante, né? Não, o mandante foi pego, um tal de Colômbia, se eu não me engano. Mas foi solto já, né? Eu não lembro por que ele foi solto, mas ele foi solto. Honestamente, eu não estudei. Eu não sei se ele está preso ou se ele foi preso preventivamente e agora ele está com tornozeleira eletrônica, alguma coisa assim. Mas o executor, foi pego e a colega que estava lá, ela foi que denunciou. E aí ela teve a vida dela social restrita, né? Sim. Mas se eu pegar esse caso, por exemplo, eu vou pegar em andamento. Sim. Então, eu não vou fazer denúncia, que é o primeiro ato do Ministério Público nesses casos, né? Eu vou só acompanhar e tal. Mas, basicamente, ali, naquela localidade, eu vou lidar com povos indígenas, né? Que é uma das grandes atribuições do Ministério Público Federal, povos indígenas, quilombolas, mas ali é indígena. E crime, porque é região de fronteira e tem tráfico de drogas. Questão ambiental também, né? Então, ambiental, né? Ambiental, indígenas e crime. E quando qualquer coisa que passa daqui para lá ou de lá para cá, é Ministério Público Federal, porque é crime internacional. Então, se alguém foi ali em Letícia, fez uma compra grande e não pagou um imposto, se chama descaminho. E a Polícia Federal pegar, vai para minha mão, para eu poder atuar. Se trouxe cigarro, que é muito comum, eu não sei se é no caso ali, mas é muito comum mais no Paraná, né?
contrabando de cigarro. Mas ali tem outras coisas. E tráfico de drogas e tráfico de gente. Principalmente criança. Caramba. Então, tem... E aí eu não sei se tem ali um caso ou não, mas no Amazonas é muito comum que pais tenham filhos e vendam. Caramba. Vendam principalmente para atravessadores. Porque o cara passa a fronteira para a Colômbia e a gente não pode atuar mais. O Brasil ele pode ter acordo de cooperação com a Colômbia, mas um policial não pode adentrar a fronteira para pegar o cara. Não pode. Caramba. Assim, institucionalmente não pode. Sim. Se acontece na prática, eu não sei. Mas assim, pegou o cara do outro lado, não pode trazer para cá e fingir que... Não, meu irmão, tu foi pego aqui. Não pode. Entendeu? Então, porque já é outro estado, é uma outra nação soberana. Então, ele tem que esperar o cara pisar aqui. E no caso do Peru, a fronteira ali é a fronteira do Rio. Então, até a metade da margem do Rio é Brasil. Até a outra metade é Peru. Então, se alguém estiver pescando naquela margem, o Rio, eu não posso atuar. Nem a polícia. A gente pode tentar ficar de olho nele. Se ele pular no Rio e for até a metade, o policial pode pegar. Porque é fronteira de país. Aí, né? como é que você imagina como você vai ser como procurador? Você acha que vai ser bem ativo, né? Não sei se você pode responder isso, né? Cara, assim... não, João, eu quero saber de merda nenhuma, não, eu quero saber de trabalhar, não. Eu quero sombra e água fresca. Então, cara, é uma pergunta parece boba, mas é interessante. Eu, quando comecei a estudar, eu sou pastor. Para que eu estou estudando? Essa foi a pergunta que eu me fiz. Na verdade, era uma das perguntas que tinha aqui para você, que eu já ia cortar, mas... Para que eu vou estudar, cara? Eu já sou pastor, eu já tenho um trabalho legal, eu já ganho bem. E eu não tinha certeza. Hoje está um pouco mais claro, mas eu não sei ainda o que é. Minha mãe vivia me dizendo, desde que eu me converti, que Deus tinha falado para ela, que ela tinha me entregado, como Ana entregou Samuel. E Samuel tem uma atuação... sui generis na Bíblia. Ele é profeta, sacerdote e juiz. Então, ele... Assim, se eu fosse fazer um paralelo entre eu e ele, sacerdote, eu sou pastor. Sim. Todo crente é sacerdote, não existe essa divisão. Mas eu estou fazendo um paralelo comigo. Sim. Profeta é alguém que traz a realidade espiritual para a terra. E juiz. Samuel era juiz não como um membro do judiciário é juiz hoje. Ele corria atrás de aplicar justiça ao povo. Isso é o que o Ministério Público Federal ou o Ministério Público do Estado faz. Corre atrás do problema. Um juiz, ele recebe o problema. Quem vai atrás de resolver o problema ou é um advogado ou é um membro do Ministério Público. Então, Só abrindo um outro parênteses. Aquele nome que a gente não pode falar, hoje ele pode fazer isso, tá? Mas só abrindo parênteses. Eu quero aqui deixar bem claro que é o dono do canal que está falando. Ele pode não falei nome, a gente não Aquele pode falar que não se nome, pode nomear. Aquele que não se pode nomear, ele faz isso, tá? Aí, tudo bem. Vai atrás do problema. Exatamente. Resolve também. Resolve, julga. Enfim. Aproveitar que agora o alcance vai cair, com certeza. Você que chegou até esse ponto do vídeo, se inscreva no canal, curte o vídeo, porque com certeza vamos perder inscritos e o alcance vai reduzir. Ótimo, a gente. Então eu comecei, eu falei, Deus, você quer mesmo que eu entre nesse negócio? Porque eu comecei a ter vontade de estudar. E esse foi o primeiro sinal para mim que eu devia estudar. Eu falei, cara, eu tô com vontade de estudar direito. Eu não gostava. E não apenas vontade, Deus foi me dando condições. A cada filho que vinha, Deus me dava estratégias para diminuir muito o tempo de estudo e continuar estudando. Porque a galera... eu estudava... desafio. Sim, veio pandemia em 2020. Então, eu estudava só de manhã, 2, 3 horas, que era o que dava. E eu via Deus me dando saídas. Em 2019, a Aline entrou comigo nesse projeto de corpo e alma. E espírito, principalmente. Então, eu falei, cara, para que eu quero esse negócio? Então, agora que eu entrei, cara, eu quero entrar. Entendi. De cabeça. Então, o Ministério Público é muito plural, mas ele tem uma atuação ideológica, talvez que bate de frente com a minha. E eu não sei como isso vai ser na prática, mas institucionalmente eu vou ter liberdade para fazer. Questão da autonomia. Da independência funcional que eu quiser. Óbvio, eu não vou ser pastor lá. Não, lógico. É bom até deixar bem claro aqui. Eu não estou indo lá para ser uma liderança cristã no Ministério Público. Não, cara.
eu sou de Deus e vou ser de Deus em qualquer lugar que eu estiver, na padaria ou no Ministério Público. Como alguém que se for espírita ou ateu e ele for membro do Ministério Público, ele leva a visão de mundo dele para a atuação. Sim. Isso é óbvio. Sim. Naquilo que ele corre atrás e no que ele não corre, um juiz, quando julga, ele não tira a lente dele, da visão da vida dele para julgar. Uhum. Então, por exemplo, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para que a Jovem Pan não tenha mais essa concessão. Outro absurdo, mas... Então, foi um colega meu que entrou. Isso até pela autonomia dele, né? Não tem ninguém que fala, cara, você não pode fazer isso, né? Ele pode. Ele pode. Ele argumentou lá, fez as argumentações dele para entrar para que a Jovem Pan não tenha concessão continuada. Eu não concordo com a atuação dele, mas ele pode fazer isso. Sim, sim. Tem a ver com a visão de mundo dele, mas não tem só a ver com a visão de mundo dele. Ele pegou a lei, a Constituição, as leis, ele acha, cara, isso aqui, a quantidade de mentiras, segundo ele, sim, que foi espalhada pela Jovem Pan, não pode ter concessão para isso. Bom, entendimento dele. Mas aí você acredita que dentro do Ministério Público existe essa liberdade? Não é questão da liberdade. Ele não falou militância. Você falou militância? Você falou militância? Não, ele não falou militância no Ministério Público. Não, falou fora. Você que está falando militância, ele não falou militância. Ele falou que tem meio que uma cultura. Como foi o termo que você falou? Que o Ministério Público tinha uma ideologia. Uma ideologia institucional. Não é militância, Léo. Uma ideologia institucional. E que, assim, eu conheço membros do Ministério Público que não têm essa visão. Sim. São poucos, mas eu conheço. Mas, em geral, eles são mais calados. Uhum. Porque há uma... Sempre a galera do outro lado é mais barulhenta, né? Sim. Impressionante. Como o status quo do pensamento... Ele reclamou que eu falei da militância. Você está dizendo que o outro lado é mais barulhento. Até pela eleição do ano passado, o que ganhou foi um governo de esquerda, sim, um governo que tem uma visão de mundo progressista, e os conservadores, a ala conservadora, que eu tenho mais a ver com esse espectro, ficou muito demonizada nesse debate. E aí, o que é progressista é visto como o certo, não é visto como um lado. Sim. É visto como o certo. E aí, tem membros do Ministério Público conservadores? Tem. Existe até uma entidade pequena chamada Ministério Público Pró-Sociedade, que são até caras cristãos, ou católicos, ou até ateus, mas que tem uma visão conservadora de mundo. Sim. E aí tem gente do Ministério Público de tudo quanto é lugar. E tem alguns do Ministério Público Federal. É a regra? Não. Pelo menos não é a regra vista. Eu acho que tem uma demanda reprimida aí. Eu, inclusive, conversei com alguns colegas que passaram junto comigo. A galera que aparece é a galera que tem esse tipo, sim, de visão ideológica. Até porque é isso que vai dar visibilidade, né? É isso que a imprensa vai noticiar. Exatamente, tem uma visão de mundo. Eu não tenho essa visão de mundo. Eu respeito os colegas. Não sei se eles me respeitam. Se eu externalizar, não sei se eles vão me respeitar. Mas eu prefiro agora ficar na minha e atuar como qualquer um vai atuar. Então, eu tenho noção de que membro do Ministério Público não é político. Político, ele tem uma atuação ideológica muito forte, né? Muito, assim, ele pode falar as opiniões dele e tal, pelo menos eu acho que pode. Eu acho que pode, né? Até um certo ponto. Mas o Ministério Público não. Um juiz não. Tem uma restrição da liberdade de expressão por causa da atuação. Então, o ideal é que o membro do Ministério Público seja mais discreto. Assim, ele pode ter a sua atuação ali, mas que ele não fique, por exemplo, demonizando um lado político. Entendeu? Que ele não fique na rede social dele batendo no Bolsonaro ou batendo no Lula. Pega mal, entendeu? Ou batendo no TSE, ou batendo no STF. Se ele tiver que fazer alguma coisa, que faça. E assine. Entendeu? Como o colega fez contra a Jovem Pan. Mas você não acha que ele fez e assinou. A própria mídia acaba trazendo o cara pro holofote e às vezes o cara se deixa seduzir, como a gente viu com o próprio Deltan, com a galera aí da Lava Jato, que acabou se seduzindo realmente por essa questão. Não estou dizendo que eles estão fazendo nada de errado, não, mas a partir do momento que eles foram levados aí para esse holofote, eles acabaram também indo por esse caminho e tudo deles também era mídia, né? Tem até a questão do PowerPoint lá, tal, tudo deles virou midiático também. Exatamente. Entendeu? Eles tiveram uma atuação que, ao meu ver, foi boa nos fins, mas nos métodos eu achei meio complicado algumas paradas. Então, por exemplo, um cara foi até punido, não sei nem se ele foi demitido. Um procurador da República contratou um outdoor, colocou na entrada de Curitiba: bem-vindo a Curitiba, terra da Lava Jato.
terra onde a Constituição é respeitada, as leis, isso aqui. E aí, mas ele pediu para um cara contratar, para não botar o nome dele. Então, isso fere a impessoalidade do Ministério Público. O cara não pode ficar se autopromovendo. Eles trouxeram os caras pro holofote e os caras foram seduzidos e acabaram... Foram seduzidos, exatamente. Aí depois veio aquela vaza-jato, que aí o Moro conversando com eles e tal. E aquilo é um negócio complicado. Eu não sei se isso rola normalmente de juiz ficar conversando com o promotor. Coisa mais normal do mundo. O ministro, promotor conversa com o juiz, promotor combina com o juiz, juiz combina com o promotor, juiz só faz o que o promotor fala e ponto final. Um ou outro juiz consegue ter independência de não. Você vai passar por isso. Um ou outro juiz vai dizer não para você. Então, quem está falando é o advogado que tem atuação. Que vivo isso o tempo todo. Você acha que o juiz ele chega aqui? Não, se você... Como a gente vê, né, até nas séries que reproduz, do tipo, olha, se você me trouxer isso, eu consigo liberar essa decisão. Eu não vou nem dizer você trouxer isso, porque assim, não tem essa questão midiática da Lava Jato. A Lava Jato foi um caso específico, isolado, acho que nunca mais vai acontecer. Ainda mais nesse formato no nosso país, até porque os caras, né, quem fez, coitado, estão aí sofrendo consequências. Pra caramba. Não estou dizendo que, assim, como eu falei, a questão deles foi a mídia, que eu acho o excesso de mídia que acabou seduzindo eles. Mas eles esse diálogo entre... Normal, super normal. Juiz e promotor sempre conversaram. Juiz e promotor sempre tratam como o promotor vai acusar, como o juiz vai julgar. Isso aí é o dia a dia. Tanto que eu me assustei quando eu vi isso. Só que quando pegaram isso da forma que estava, até porque, assim, grupinho de WhatsApp, de Telegram, né? Então, isso aí realmente criou-se algo muito maior. Mas esse dia a dia do fórum, isso é muito... Sim, o dia a dia sim, mas o que pegou muito mal foi o fato deles terem um grupo. Não, isso que eu tô falando, do grupo do WhatsApp. E eles ficarem ali, tipo, trocando figurinha mas fora disso, por exemplo, se eu quiser falar com o juiz, Gustavo, eu vou ter que agendar e é capaz de no dia, ou ele não me atender ou me deixar esperando 3, 4 horas para me atender e me ouvir 5 minutos com a cara feia ainda. Mas o membro do MP vai... Na hora, ele bate na porta, ele entra lá e vai falar com o juiz, pô. Entendeu? Então, assim, realmente... O que na prática está errado. Total. Na prática, legalmente está errado, mas na prática é o que acontece. Sim. É uma desigualdade de armas muito grande. Não há paridade de armas. Não há paridade de armas, mas é o que acontece no dia a dia. Por isso que eu me assustei quando eu vi aquela situação. Falei, caramba, isso para mim... Eu vivo isso todo dia, entendeu? Só que como a questão virou midiática e os caras estavam num grupinho, aí realmente ficou feio. E tinha um poder político muito grande por trás, aí conseguiram anular as condenações e tal. Então, eu vou entrar para atuar. Eu acho que Deus está me chamando. Não, mais uma vez, não vou fazer uma cruzada evangélica dentro do Ministério Público. Não tenho essa cara, não tenho nem esse linguajar. Eu nem acredito nisso. Não acredito que Deus vai trazer uma bênção especial para a nação se você botar um líder crente lá. Sim. Não tem essa visão de mundo, como uma boa parte dos evangélicos tem. Nunca tive. E vou atuar como qualquer um, porém, com os valores que eu tenho. Sim. Ponto. O que isso vai dar? Não faço a mínima ideia. Não faço a mínima ideia. Vou responder pelo meu CPF. E no caso, pelo meu nomezinho lá, Gustavo Galvão Borne, Procurador da República, sou eu que vou assinar. Vou procurar fazer isso de forma mais discreta possível, até porque eu detesto aparecer. Não, ou pelo menos não gosto de ficar assim, não é que eu tenha medo, receio de falar, mas eu não gosto de ficar trazendo holofote para mim. Sim. Então, e não acredito, assim, honestamente, que vai acontecer alguma coisa muito extraordinária lá em Tabatinga. Só se assim aparecer um negócio, mas quando teve esse negócio do Bruno e do Dom, por exemplo, a procuradora que estava lá não deu entrevista. Não, então, isso que eu ia falar. Foi um caso que aconteceu, né, isolado ali, né, que deu essa mídia, e ela realmente, não sei nem se ela falou alguma vez em algum momento, eu realmente não lembro dela. E se fosse alguém que fosse militante, não foi militante que foi o que outro termo? Toda vez que ideológico. Tem uma certa ideologia ali, se fosse uma pessoa assim, ela ia usar isso pra caramba, entendeu? Para ela, para proveito próprio dela. Até porque isso te traz, não sei, até uma das perguntas que eu vou fazer. E aí, agora, depois, o que você pensa? É só Ministério Público? Você pensa mais alguma coisa? O que você pensa no futuro? Agora que a gente falou mal do Executivo, do STF, eu não falei mal de ninguém. O que eu penso é que a gente agora é só encerrar mesmo o canal e, sei lá, cada um voltar. Cara, assim, eu não... eu parei com o concurso. Eu não vou fazer mais nada. Chega, né?
Sim, tipo sim. assim, a única questão agora que me prende e que eu fico assim um pouco receoso é a lotação, porque como é que vai fazer com a família lá? É longe a beça, elas Já vão pensou ficar nessa logística? provavelmente elas vão ficar aqui um tempo e vão ficar lá também um tempo. A gente vai ficar e eu vou tentar vir fim de semana, sei lá, a cada 3 semanas. Entendi. E elas vão ficar lá 2 semanas e volta, fazer um negócio desse. Pelo menos Você não tem essa passagem no Ministério Público? Não, essas passagens para minha cidade não. Só a primeira. Tá. Tipo, para mim instalar lá, eles pagam, né? Sim. Dão ajuda de custo e tal. Mas para eu ficar vindo e voltando, isso é eu. Sim. Se eu quiser, eu venho e pago do bolso. Sim. E não é barato. Passagem bem cara. Então, eu penso em atuar e continuar sendo pastor. Continuar dando aula de jiu-jitsu, que também é uma coisa que eu faço, que eu sou faixa preta e dou aula lá no projeto. É óbvio que talvez eu não consiga mais dar aula de jiu-jitsu. Sim. Essa era uma pergunta até que a gente tinha, né? Como é que porque você falou muito da família, né? Mas eu te conheço, sei que você sempre foi muito ativo na igreja durante esse período, né? Como é que foi esse relacionamento seu estudando concurso, aí da família para concurso, aí da família você já falou bastante, né? Sim. E ainda na igreja, cantando, tocando, dando aula de jiu-jitsu, de seminário. Sim. Começou uma turma de um esporte novo, né? Foi um dos que começou, que é o Nogi, É o jiu-jitsu sem kimono. Sem kimono. Né? Como é que foi aí a tua relação com a igreja, o apoio da igreja? Assim, as pessoas sempre, principalmente minha família, me compreendeu muito. A galera na igreja tem uma admiração por esse lance de você entrar numa empreitada e perseverar nela. Aliás, isso é um dos valores que a gente cultiva, né? Perseverança. E até me perguntava como é que faz para eu estudar. E eu falava assim, cara, eu estou tentando estudar, mas eu não estou passando, como é que eu vou te dar conselho, né? Eu me sentia meio estranho, mas eu dava os conselhos lá e tal para quem estava começando. Mas eu pedia a Deus para gerir meu tempo. Eu sempre fui um cara que bem sistemático para fazer coisas, né? Então, de manhã eu fazia isso, depois eu levava as crianças para a escola, e aí eu ia para o trabalho, trabalhava rápido, estudava um pouco no trabalho, chegava em casa e tinha que ficar com as crianças junto com a Aline. Ou ia para o jiu-jitsu, ou ia para o seminário. Então, eu fazia de tudo um pouquinho. Talvez esse tenha sido um dos motivos porque eu demorei tanto para passar. 2. Não acho que foi decisivo, mas acho que ele foi 2. Eu tive que fazer no ritmo que eu pude. E mesmo assim eu estudava de 3 a 4 horas por dia. Todo dia. Sábado, de manhã e tal. Então, de manhã as crianças vão para a escola, vão para o judô, vão para o balé, e de lá elas ficam, né? E eu ficava... a Aline também ia trabalhar e eu ficava estudando até a hora de ir para o trabalho, porque no TRE é só à tarde, meio-dia às 7. E aí eu ficava no TRE, trabalhava lá, fazia o máximo que eu podia rápido e estudava naquele pedacinho. E à noite ia para o jiu-jitsu, ou para o seminário, ou para o culto de quinta. E também liderando os jovens. Então, a minha atuação é basicamente sendo pastor dos jovens da igreja, professor do seminário e professor do seminário, dos professores do seminário, e professor de jiu-jitsu de manhã. Então, eu estudava em todos os intervalos que eu podia. Colocava estudo em tudo. E final de semana, principalmente sábado à tarde até à noite e domingo, família. Mas todo dia eu tinha que estar com as crianças um pouquinho, nem que fosse à noite, que era a hora que elas chegavam. Então, foi assim, é como equilibrar prato, né? Você equilibra um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, esse aqui começa a parar e você vai lá e equilibra. E várias vezes deu problema, várias vezes as meninas reclamavam, ou a Aline falava, você só pensa em estudo, e aí eu tentava voltar e tal, não, você está deixando aqui, está deixando ali. Então, não foi uma tarefa simples, mas é possível. E nas lives que eu fiz nesse tempo, eu recebi muita gente no Instagram falando assim, pô, eu tenho 39 anos, eu tenho 40 anos, eu voltei a estudar faz 2 anos, voltei a estudar faz 5 anos, já tenho 2 filhos, pô, sua história me ajudou e tal. Por quê? Porque é possível. Sim. É possível. É mais difícil do que da galera que passou comigo. Se tem 2 pessoas lá com filho, é muito. Tem eu com 3, nenhum com 2, eu acho. Eu que tenho 3. Então, a galera bem mais nova, na faixa de 30, eu tô com 39, e sem filhos ou com 1.
Então, ou acabou de ter um filho. Então, foi complexo, mas foi possível. Eu não larguei nada, eu não quis largar nada porque eu não me metia também em coisa que não era para fazer. Então, eu só fazia aquilo que Deus me pedia. Mas Deus queria que eu fosse pai, isso estava óbvio. Deus queria que eu tivesse atuação na igreja. Eu não larguei a obra de Deus, eu nem me sentiria em paz para fazer isso, para estudar. E Deus foi me dizendo, cara, se eu estou te chamando para estudar, é possível fazer as outras coisas. É possível. Você vai abrir mão de algumas coisas. Sim. Você não vai abrir mão de tudo. Há coisas que você tem que abrir mão. Há outras que você não precisa abrir mão. Se eu tivesse aberto mão de atividade física, por exemplo, eu ia me ferrar. Então, como eu vi a galera lá com os caras, pô, os caras bem mais novos que eu, o cara morrendo para andar 200 metros. Não, tudo bem, ele fez uma escolha. Passou bem mais rápido que eu. São escolhas. Mas eu não podia fazer isso. E não era porque eu amo jiu-jitsu, eu gosto. Mas é porque Deus me deu uma missão também no tatame. Então, eu tive que equalizar essas coisas para poder estudar. E não sabia se ia dar certo. Graças a Deus, deu. Porque a gente fala o nome do canal, né, Valores e Negócios, a gente fala muito sobre empreender, né? Uhum. E a ideia, não sei se as pessoas têm uma ideia de que empreender você necessariamente ter um negócio ter um comércio, ter né? E você, na área privada, sim. Na área privada. Não, você empreender até na área privada, mas na sua carreira. Eu sou analista, eu quero ser coordenador, eu quero ser gerente, depois eu quero ser diretor. Não, e as pessoas têm que entender, Léo, você está falando isso, nem todo empresário é empreendedor e nem todo empreendedor é empresário. Porque às vezes a pessoa, o cara é empresário e empreendedor. O cara tem um negócio, pô, então, mas ele não é empreendedor. Sim. Entendeu? E até trazendo o exemplo dele, né, que empreendeu na carreira dele, na carreira pública e tal, né? Como é que, o que você diria, né? Como é que a gente faz para quem está iniciando, para quem quer empreender, mas não deixar, né? Não deixar o reino, não deixar as coisas de Deus, né? Que foi o que aconteceu, acho, com você, né? É possível empreender, então, na sua carreira e ao mesmo tempo... É difícil, né? Mas assim, ser pai, ser pastor da sua família, ser pastor de jovens... Sim, é possível. E o segredo, já que você está falando da área espiritual, o segredo, espiritualmente falando, primeiro é pedir direção a Deus sobre o que fazer. Porque eu tenho um tipo de temperamento que eu pego uma coisa para fazer e saio fazendo. E às vezes você pode sair fazendo um monte de coisa que não tem nada a ver para você fazer. Deus não tem aquilo para você. Em 2013, eu tentei estudar. Falei assim, cara, vou estudar porque eu quero um concurso melhor. Eu não consegui estudar nenhum dia. Eu comecei a estudar e falei assim, caraca, isso aqui é muito chato, não consegui. Não era tempo para mim. Então, às vezes, Deus está te chamando, te incomodando, e você fala assim, não, mas não vai dar. Pô, mas calma aí. Se você está tendo sinais daquilo, como eu tive vários, de ter vontade de estudar, a Aline apoiando, ainda que parcialmente, eu sabia que Deus tinha aquilo para mim. E eu conversava com as lideranças, principalmente com o João e a Giza, que são meus sogros e meus pastores também. Falei, o que vocês acham? O que vocês acham? Você acha que eu estou viajando? Você acha que eu tenho que parar? Mas eu perguntei isso 200 vezes, eu não perguntei isso uma vez. A cada prova que eu reprovava, eu falava, e aí, você acha que eu tenho que parar? Entendeu? Eu não tinha, assim, certeza absoluta de tudo. Eu não tinha uma bola mágica de cristal e eu não tinha Deus falando no meu ouvido, vai, continua. Eu não tinha isso. Eu tinha alguns sinais. Então, às vezes Deus chama a gente para algumas coisas e a gente fica com medo de ir. E se der errado? Pô, se der errado, deu, cara. E eu sofri isso 22 vezes. Então, deu errado 22 vezes. Não deu certo, deu errado. Então, o meu conselho, se você é cristão, é que você peça direção a Deus. Se você não é, eu não consigo te aconselhar. Tipo assim, qualquer coisa na tua vida vai ficar devendo alguma. Não tem como... você vai ser um pai maravilhoso. Vai chegar no final de 10 anos e você vai falar assim, pai, tudo que você me ensinou, não acredito não, tá? Tchau. Então, pode ser que dê tudo errado. Então, fora de Deus, eu não consigo te aconselhar. Tem gente que me procurou e me falou, cara, eu não sou cristão não, principalmente no Instagram, né? Eu não sou cristão não, mas o que você falou, eu tô levando em consideração. Porque eu falei muito de Deus, e é verdade, não tem como tirar o fator Deus do tempo que eu... Não, eu vou fingir que ele não existiu aqui, não tem como. Então, eu penso que é possível conciliar tudo que Deus te dá. Como o próprio Samuel, que eu citei da Bíblia, ele tinha 3 funções. Ele exerceu as 3.
entendeu? Então, há pessoas que não são chamadas para isso. Há pessoas que elas são empresárias, o dia de Deus fala, para. E o cara para e fala, você vai fazer o quê? Vai me servir sendo missionário no interior do sertão. E se ele for ser empresário, ele vai dar com os burros na água, porque Deus não chamou aquele para aquilo. Eu creio que Deus tem um propósito para cada um, e é um propósito, às vezes, temporários. Às vezes ele tem assim, cara, eu quero que você faça isso agora. Agora eu quero que você faça isso. Eu tocava na noite, por exemplo. Depois de convertido, eu sempre toquei na noite muitos anos, 5, 6 anos. Músico, da noite, tocando e tal. Teve uma época que eu falei, cara, não cabe mais isso aqui na minha vida, não cabe mais. Eu tive que abrir mão. Então tem que ter sensibilidade para obedecer a Deus e seguir mesmo quando você não tenha todas as respostas do mundo. Tem que ter fé. Ter fé não é ter um monte de respostas. Deus te dá um calendário para ele te dizer tudo o que ele vai fazer. Se ele tivesse me dado, eu teria parado, cara. Eu ia lá o meio por onde você ia passar, mas não quero passar isso não. Não quero passar isso aqui não, cara. Ele não me deu um calendário. Ele me deu uma voz. Segue. Tá, mas e se? Segue. Foi isso, entendeu? Eu até costumo dizer, né? Porque você falou 22 vezes deu errado. Na realidade, eu tenho isso é uma filosofia que eu tenho para mim, né? Na realidade, para mim não é que deu errado. Deu errado, é assim. Você aprendeu, né? Ou você aprende, ou você acerta, ou você aprende, sim. Não tem como dar errado nesse. O resultado do concurso deu errado, mas na minha vida. Perfeito. Eu estava aprendendo. Produziu, né? O resultado que aquilo produziu na sua vida. Sim, o resultado do concurso estava dando errado. Sim. Mas o resultado em mim, me humilhar. Pô, cara. Eu tinha que me cada vez... E é um aprendizado completo, né? Não é só do que você estava estudando, né? E que você errou, caramba, errei isso aqui, eu tenho que melhorar aqui. Como você falou, é na sua vida, né? Sim, aprende. Falou, caramba, realmente, pô, eu não sou tão bom assim. Poxa, eu tô errando, eu tive que mudar método de estudo no meio do caminho. Falei assim, caramba, eu vou ter que pegar papel agora para estudar, que eu odiava pegar papel para estudar. Eu só estudava com PDF. Eu falei assim, cara, não é possível ter que marcar papel, que coisa, meu Deus, parece a época dos astecas esse negócio. E aí eu tive que... Ou pelo contrário, eu tenho uma dificuldade de ler digital, meu amigo. Eu tenho dificuldade com digital também, é o contrário. Me amarro em digital, eu tive que mudar para poder fixar melhor a matéria. Então, foi um aprendizado para mim de me humilhar. Uhum. De dizer para as pessoas que as pessoas na igreja perguntam, né? E aí, pastor? Eu pastor, então a cada prova que eu ia fazer, eu falava assim, e aí, pastor? E eu nunca fui um cara de esconder essas palavras. Cara, não deu. E as pessoas ficavam assim, né? Tentavam me dar aquelas palavras assim, não, pastor, mas tudo coopera. já tem o combo pronto, né? O combo crente pronto, né? O consolacional. Já tem o combo. Não, pastor, mas isso aí é Deus te preparando, então não sei o que. Amém, cara. Eu recebia essas palavras, e eu recebia mesmo. Sim. Falei assim, não, isso é Deus preparando. Deus tem algo melhor, Deus tem uma grande vitória. Não é o estilo da galera lá da igreja. Assim, o pessoal ficava assim, olhando pra mim, pô, cara, que brabo, hein? Pô, mas tu vai continuar? E eu falei, vou, cara. Vou. Pô, cara, legal. Pô, te admiro por isso. Eu falava assim, pô, eu não sei se eu me admiro por isso. Eu só continuando, o que eu vou fazer? Tipo, aquele testemunho, pô, só derrota, né? Só derrota. Então, foi um negócio interessante para mim, para a igreja. Foi uma parada que, para mim, a igreja local foi muito legal. As pessoas verem esse processo todo e verem que Deus quis. Ele não me deu um plano. Deus podia ter dito para Abraão exatamente para onde ele ia. Quando chamou Abraão, ele falou, cara, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Pô, Deus já sabia a terra. Por que ele não falou, vai para a terra tal, né? Assim, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Se eu fosse Abraão, eu falei assim, essa é uma pergunta básica. Para onde? Para onde? Não, porque eu vou te mostrar. Pô, pelo amor de Deus, tinha por que fazer isso. Foi o que ele fez comigo. Cara, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Qual? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus muitas vezes faz isso. É um elemento básico para agradar a Deus. Fé. Sem fé não se agrada a Deus. Deus fica agradecido, fica feliz quando a gente crê nele, mesmo que ele não diga o plano inteiro. Ele fica feliz com isso. E essa foi uma parada que cresceu a minha fé. Entendeu? Quando ele disse, não, vamos falar de
da aprovação, vamos falar de escatologia. Eu falei, rapaz, não vai dar tempo, vai estender muito. Olha aí, 1h40 quase. E ainda tem aquele nosso sonho de botar eles, José West, e o pastor João, vai discutir escatologia. Com pipoca e guaraná. Vendo os debates teológicos. E Deus assim, né? E aí... O que eu vou decidir aqui? Como diz o pastor Zé falando, aí tá todo mundo errado. Né? Todo mundo errado. Deus vai chegar lá e falou que vai reunir lá, pastor João, vocês se reunir lá. E ele falou, ei, cara, vocês estão tudo errado. Tem uma piada que essa galera diz, assim, pessoal, que tem gente que acha que os crentes vão ser arrebatados, sumir da terra antes da tribulação. Tem gente que acha que vai ser depois, tem gente que vai ser no meio dos 7 anos e tal. E aí o pessoal briga que... Você acha que não vai ter? Acho que não vai ter. E o pessoal briga assim, quando eu tiver o pessoal, Jesus voltando, um vai ficar dizendo pro outro, não falei que era assim? Não falei que era assim? Um vai ficar dizendo pro outro, entendeu? Nem nessa época vão concordar, sobre como seria, entendeu? Tá bom, mais ou menos isso. Você aí que chegou até esse ponto do vídeo, deixa nos comentários aí o que você achou. Deixa aí nos comentários sugestões pro próximo vídeo. Já deixa perguntas, a gente gosta bastante da participação da galera, a gente responde nos comentários. Quero agradecer ao pastor Gustavo, sabe que é corrido, que todos esses compromissos eles não pararam, você continua pai, pastor e agora pesquisando viagem para... Tabatinga. Taubaté, São Paulo. Taubaté era mole. Taubaté era tranquilaço. Então, obrigado aí pela tua presença aqui, obrigado pela experiência. Com certeza abençoa a gente e abençoar muita gente que está assistindo esse vídeo. Doutor Jonas. Também deixar o Instagram, né? Vamos deixar nos comentários. Gustavo Borner, se você colocar Gustavo Borner vai me achar lá. Só tem eu e um produtor musical da Califórnia lá. Só tem esse cara no mundo que tem esse nome. Mas o meu é Gustavo.Borner. Né? Se for colocar no navegador, mas se botar Gustavo Borner, me acha lá com uma foto meio esquisita, meio descaracterizada. Eu sei que a galera que gosta desse tema vai te perturbar lá para ficar tirando dúvida, perguntando. Né? A gente deixa também na descrição o Instagram do Gustavo, o YouTube da igreja. Vai deixar o YouTube, né? Da pregação dele. Que aí tem bem mais detalhes. Aqui a gente trouxe várias perguntas, mas com uma outra abordagem. Lá tem bem mais detalhes. Quero agradecer vocês pela oportunidade de estar aqui. Muito legal. Vocês amigos, né? Bem mais legal assim. Meus amigos, então eu fico muito feliz. Obrigado, Léo. Obrigado, Jonas. Só tirar uma dúvida. Se derrubarem no nosso canal, você consegue fazer alguma coisa? Por enquanto eu não consigo fazer nada, que eu nem tomei posse. Meu poder é limitadíssimo. Se precisar de alguma assistência técnica na área da engenharia civil... Lá, sim. Civil já sabe que tem um perito aqui no Rio de Janeiro. Com certeza. Eu posso orar. Se o canal cair, eu posso orar, cara. E funciona, hein? Funciona. Na igreja é pedreira, de vez em quando acontece, né? Sai um inscrito, cai a live. A gente ora e rola. Volta, né? Esse acesso eu tenho direto, mas vocês também têm. Então é isso aí, até o próximo vídeo, né? Muito obrigado, até o próximo vídeo, pessoal.